Olá, pessoal! O tema desta videoaula é testes de convergência integrais impróprias. Bom, algumas vezes a gente não consegue calcular o valor exato de uma integral imprópria, mas mesmo assim é importante a gente saber se aquela integral ela é convergente ou divergente. Então é nesse sentido que vão entrar os testes de convergência que nós veremos nesta videoaula. Bom, então vamos ao primeiro teste, é o teste da comparação. Ele diz o seguinte, que se eu tenho duas funções f e g contínuas, satisfazendo f de x maior ou igual a g de x e a g de x maior ou igual a zero, ou seja, tanto a f quanto a g são funções maiores ou iguais a zero, para todo x maior ou igual a a. Então, se a integral imprópria de a até infinito de f de x dx for convergente, então a integral imprópria de a até infinito de g de x dx também será convergente. Ou seja, se eu tenho a f de x maior ou igual a g de x, e se eu sei que a integral imprópria da f é convergente, então a integral imprópria da g de x também vai ser convergente. O segundo resultado, ele me diz que, tendo essa desigualdade, se eu tenho que a integral imprópria de g de x dx, né, no intervalo de a até infinito, é divergente, então quer dizer que a integral imprópria da f de x, no intervalo de a até infinito, também será divergente. Eu não vou demonstrar esse resultado, mas eu vou olhar para a interpretação geométrica desse resultado. Bom, neste caso, como a f e a g elas são funções maiores ou iguais a zero, então a integral de a até infinito dessas funções, ela na realidade representa a área compreendida entre o gráfico dessa função, o eixo x, e para x maior ou igual a a. Eu aqui peguei duas funções, uma delas é a função f de x igual a 1 sobre x quadrado, o gráfico é este em vermelho. Nós já sabemos que a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x quadrado dx, ela é convergente. Então, este resultado ali da letra A está me dizendo que se eu pegar qualquer outra função, g, que para x maior ou igual a esse a, que no caso é 1, se essa g for menor ou igual a f, neste caso, então quer dizer que a integral imprópria dessa g, no intervalo de a infinito, onde o a é 1, vai ser também convergente. Isso, pensando em área, faz sentido, né? Porque se a g for menor ou igual a f, então a área certamente vai ser menor, né? E se a gente consegue estimar a área da f, que é maior, então a outra também vai ser uma área menor ainda, né? E se a anterior era finita, a da limitada inferiormente pelo eixo x, superiormente pela g, e para x maior ou igual a 1 também será uma área finita. Da letra B, eu peguei duas funções também. Uma das funções que eu peguei é a 1 sobre x, então a g de x igual a 1 sobre x. Nós já vimos em aulas anteriores de que a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x, ela é divergente, ou seja, essa área compreendida entre o gráfico de 1 sobre x, o eixo x para x maior ou igual a 1, ela é infinito, certo? Ela não é igual a um número. Então, se eu pegar qualquer função f que para x maior ou igual a 1 é maior ou igual a 1 sobre x, certamente essa integral, né, imprópria de 1 até infinito dessa função também será divergente, porque a área vai ser maior do que a área aqui destacada em azul. Então, como já sabemos que essa área aqui, ela não é finita, então a de cima também não vai ser, porque ela é maior ainda. Okay? Então, intuitivamente, ou seja, olhando a interpretação geométrica, a gente consegue entender a lógica deste teorema, mas eu não vou entrar em detalhes na demonstração. A gente somente vai usá-los para identificar se uma integral imprópria é convergente ou não. Só que a gente tem que tomar cuidado na seguinte situação. Se eu tenho f de x maior ou igual a g de x, para todo x maior ou igual a a, e eu tenho que a integral imprópria de a até infinito da g de x dx é convergente, isso não implica em nenhuma afirmação sobre a integral imprópria de f de x no intervalo de a infinito, ou seja, eu não posso afirmar nada.
Um exemplo disso é as funções 1 sobre x e 1 sobre x². A gente tem que 1 sobre x² é menor ou igual a 1 sobre x para x maior ou igual a 1, que é o que a gente tem aqui. Porém, a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x² é uma integral convergente, já a de 1 sobre x ela é divergente. Uma segunda observação que a gente também tem que tomar cuidado é de que se eu tenho f de x maior ou igual a g de x e a integral de a até infinito da f de x, ou seja, a função que está limitando superiormente, essa integral imprópria ela for divergente, eu não posso afirmar nada sobre a integral imprópria de a até infinito da g de x. Então, para ilustrar isso, também trouxe aqui algumas funções. Eu tomei como base a função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Esta função é tal que a integral imprópria de 1 até infinito desta f, ela é divergente. E eu peguei duas funções menores ou iguais a essa f, no caso, a função 1 sobre x, que nós sabemos que a integral imprópria, né, de 1 sobre x no intervalo de 1 até mais infinito, ela é divergente. E da mesma forma, eu peguei também a função 1 sobre x², que nós já sabemos que a integral imprópria dela é convergente. Então, como nós temos a f, né, a integral imprópria da f no intervalo de 1 a mais infinito, ela é divergente, tenho duas funções menores ou iguais a ela, mas que uma é convergente e a outra não. Então, a gente tem que tomar cuidado para usar o teorema acima corretamente. E outra informação importante, eu tenho aquele resultado para funções f e g maiores ou iguais a zero. Se uma das funções, ou seja, se o integrando assumir valores negativos, eu não posso usar esse resultado. Então, a gente tem que estar atento às condições do teorema para poder aplicá-lo. Vamos a um primeiro exemplo. Eu quero mostrar que a integral imprópria de 0 até infinito de e elevado a menos x² dx é convergente. Nós não conseguimos avaliar diretamente essa integral, pois a primitiva da função e na menos x² ela não é uma função elementar. Mais para frente, quando vocês forem ver cálculo de várias variáveis, vocês até vão conseguir calcular essa integral exatamente, mas não com as ferramentas que a gente tem aqui. Então, aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar que essa integral ela é convergente sem efetivamente calcular ela. Ou seja, a gente vai garantir que ela é convergente, mas não vamos ter um valor para ela. Então, antes de tudo, a gente vai reescrever essa integral de 0 até infinito como sendo a integral de 0 até 1 de e elevado a menos x², mais a integral de 1 até infinito e na menos x². Depois eu vou explicar o porquê dessa escolha, né, de estar fazendo essa separação. Então, eu vou avaliar separadamente cada uma das integrais. Então, para x entre 0 e 1, eu tenho que e na menos x² é sempre maior que 0, e, neste caso, e na menos x² é menor ou igual a 1. Então, isso quer dizer que a integral de 0 até 1 de e na menos x² vai ser maior que 0 e vai ser menor ou igual à integral de 0 até 1 de 1 vezes dx. E essa integral é igual a 1. Então, quer dizer que a integral de 0 até 1 de e na menos x² dx é menor ou igual a 1. Ou seja, é um valor finito. Não sei o valor, mas sei que está entre 0 e 1. Já para x maior ou igual a 1, nós vamos ter que x² é maior ou igual a x. Multiplicando ambos os lados da desigualdade por menos 1, vai ficar que menos x² é menor ou igual a menos x. Como a função exponencial ela é crescente, então eu tenho que e elevado a menos x² vai ser menor ou igual a e elevado a menos x. Agora, olhando para a integral imprópria de e na menos x², no intervalo de 1 até infinito, então ela vai ser menor ou igual à integral de 1 até infinito de e na menos x dx. Notem que as duas funções aqui, e na menos x² e e na menos x, são positivas, certo? Então, essa integral imprópria nós sabemos calcular.
Então, eu aplico a definição de integral imprópria. A integral de e na menos x a gente conhece, que é menos e na menos x. Avaliando nos limites, integração de 1 até t. Então, nós vamos obter e na menos 1 menos e na menos t. Quando t tende a infinito, e na menos t vai para zero. Me dizendo que a integral de 1 até infinito e na menos x dx é igual a e elevado a menos 1. Ou seja, essa integral imprópria de e na menos x quadrado dx, ela vai ser menor ou igual a e na menos 1. Então, voltando para a minha integral original, então, a integral de 0 até infinito de e na menos x quadrado, nós reescrevemos como soma de duas integrais. Esta primeira, nós majoramos pela integral de 0 até 1 de 1 dx. A segunda integral, nós majoramos pela integral de 1 até infinito de e na menos x dx. E essa integral, no caso, é 1, e essa aqui é 1 sobre e. Ou seja, a integral de 0 até infinito de e na menos x quadrado dx é menor ou igual a 1 mais 1 sobre e. Ou seja, essa integral ela é convergente. Então, para afirmar isso, a gente usa o teste da comparação, pois nós conseguimos encontrar uma função que é maior ou igual a e na menos x quadrado, né, num intervalo, e essas integrais que a gente usou para majorar, elas são convergentes. Então, quer dizer que essa integral imprópria é convergente. Se nós formos olhar o gráfico, então eu tenho aqui em roxo o gráfico de e elevado a menos x, em vermelho o gráfico de e na menos x quadrado, que é a função inicial, né, o meu interesse. Então, para x maior ou igual a 1, e elevado a menos x ao quadrado é menor ou igual a e elevado a menos x. Já para x no intervalo de 0 a 1, isso não ocorre. Por isso que eu separei essas integrais inicialmente em duas, ok? No próximo exemplo, eu quero analisar a convergência da integral imprópria de 1 até infinito de 1 mais e elevado a menos x sobre x dx. Bom, então, nós vamos observar agora de que meu interesse é x maior ou igual a 1. Então, para x maior ou igual a 1, eu tenho que e na menos x é maior que zero. Somando 1 de ambos os lados da igualdade, e agora dividindo ambos os lados da desigualdade por x, como x é maior ou igual a 1, mantém o sinal de desigualdade. Então, eu chego que 1 mais e na menos x sobre x é maior do que 1 sobre x. Como nós já vimos na aula anterior, nós vimos de que a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x dx, ela é uma integral divergente. Então, se a função 1 sobre x é menor do que 1 mais e elevado a menos x sobre x, e ela diverge, então quer dizer que a integral imprópria desta função, que é maior, né, do que 1 sobre x, também vai ser uma integral divergente. Isto, né, pelo teste da comparação, que nós acabamos de ver. Ok? Vamos olhar para o gráfico. Então, aqui em vermelho, nós temos o gráfico de 1 mais e na menos x sobre x, e em roxo aqui o gráfico de 1 sobre x. E nós percebemos efetivamente de que para x maior ou igual a 1, né, essa igualdade, ou seja, essa desigualdade, ela é válida. 1 mais e na menos x sobre x maior do que 1 sobre x. No próximo exemplo, eu também quero avaliar a convergência da integral imprópria de 1 até infinito de dx sobre raiz quadrada de x mais x ao cubo. Então, eu também vou majorar essa função. Neste caso, eu vou observar que para x maior ou igual a 1, a raiz quadrada de x mais x ao cubo vai ser sempre maior do que raiz quadrada de x ao cubo. Olhando para o inverso desses números, então nós vamos ter que 1 sobre raiz quadrada de x mais x ao cubo é sempre menor do que 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Ou seja, então a integral imprópria de 1 sobre raiz quadrada de x mais x ao cubo, para x variando de 1 até infinito, essa integral vai ser sempre menor do que a integral de 1 até infinito
1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Aqui faltou o dx, né, nas duas integrais. Peço desculpas por isso. Notem que essa integral nós já vimos na aula anterior de que ela é uma integral convergente. Por quê? Porque nesse caso aqui nós temos uma integral onde o integrando é 1 sobre x elevado a p, onde o p é 3 meios. E 3 meios maior do que 1, então ela é convergente, e mais do que isso, nós vimos que essa integral é 1 sobre p menos 1. No caso, o p então é 3 meios, me levando de que essa integral imprópria ela é igual a 2. Então isso quer dizer que a integral original ela vai ser convergente pelo teste da comparação, e mais do que isso, essa integral é menor do que 2. Também no gráfico, né, só ressaltando, né, então, de que em vermelho aqui a gente tem o gráfico de 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo, que efetivamente é maior ou igual, né, do que 1 sobre raiz quadrada de x mais x ao cubo, como nós já verificamos, né, só reforçando esse fato aqui no gráfico. Bom, nesse próximo exemplo, na realidade ele vai nos trazer uma propriedade adicional que a gente vai poder estar usando também para avaliar se uma integral imprópria é convergente ou não. Na realidade, como nós vimos, o teste da comparação ele só pode ser aplicado se a função que está no integrando ela for maior ou igual a zero. E para funções negativas, a gente não pode aplicar aquele teste. Então, este exemplo aqui ele vai trazer um resultado adicional, que é consequência do teste da comparação, mas ele pode ser usado para funções que não necessariamente são maiores ou iguais a zero. Então, o que esse exemplo me diz? Ele me diz que se eu tenho uma função f integrável no intervalo de a até t maior ou igual a a, então, se a integral imprópria de a até infinito do módulo de f de x dx for convergente, então isso quer dizer que a integral imprópria de a até infinito de f de x dx também vai ser convergente. Então, se a integral imprópria da função em módulo é convergente, quer dizer que a função quer dizer que a integral imprópria da função também é convergente. Como é que a gente prova que isso aqui é verdade? Então, para x maior ou igual a a, nós vamos ter de que módulo de f de x mais f de x vai ser sempre maior ou igual a zero, porque o módulo de f de x é sempre positivo. Nos locais onde a f de x é negativa, quando somar com o módulo de f de x, isso vai ser zero. Nos valores de x onde f de x é positiva, eu vou somar com o módulo de f de x e eu vou ter duas vezes o módulo de f de x. Então, desta forma, a função módulo de f de x mais f de x sempre vai ser uma função menor ou igual a 2 módulo de f de x, e uma função positiva. Então, eu posso usar o teste da comparação para avaliar a convergência desta função. Bom, por hipótese, nós temos aqui de que a integral de a até infinito de módulo de f de x dx é convergente. Então, duas vezes essa integral também vai ser convergente. Então, pelo teste da comparação, nós temos que a integral imprópria de a até infinito de módulo de f de x mais f de x também vai ser convergente. Bom, ainda agora temos que juntar essas informações para ver que a minha função f, quando a gente olhar a integral imprópria dessa função, ela vai ser uma integral convergente. Então, a integral imprópria de a até infinito de f de x dx, eu vou reescrever essa integral como sendo a integral de a até infinito. Eu vou, no integrando, somar e subtrair módulo de f de x. E agora eu vou escrever como a diferença entre duas integrais. Na primeira integral imprópria, eu tenho como integrando módulo de f de x mais f de x, menos, então, essa integral, né, menos a integral de a até infinito de módulo de f de x dx. Notem que, por hipótese, essa segunda integral aqui, ela é convergente. Nós acabamos de verificar que essa primeira integral também é convergente. Logo, a integral, então, de a até infinito de f de x dx é convergente.
Então, mostramos de que se uma integral imprópria do valor absoluto, né, uma função é convergente, isso quer dizer que a integral imprópria, nesse mesmo intervalo, né, da f de x dx, também vai ser convergente. Vamos usar isso, né, nesse seguinte exemplo. Então, eu quero identificar se a integral de 0 até infinito de n a menos x seno ao cubo de x dx é convergente. Então, para começar, eu quero ressaltar de que a gente não pode usar o teste da comparação diretamente para essa integral. Por quê? Porque o seno de x ele vai assumir valores desde o menos 1 até 1, então vai ficar variando. À medida que o x varia, esse sinal da função seno ao cubo também vai variar. Então, e n a menos x é sempre positivo. Então, esta função, integrando, vai assumir valores positivos e valores negativos, como a gente pode ver aqui. Quando x vai para infinito, essa função tende a zero, porém, ela vai ficar sempre assumindo valores positivos e negativos, muito próximos aqui do eixo x, vai ser esse gráfico, porém, vai ficar alternando entre valores positivos e negativos. Então, não podemos aplicar o teste da comparação. Porém, a gente pode usar o resultado que a gente acabou de ver. Então, nós vamos olhar para a integral imprópria de módulo de n a menos x seno ao cubo de x, certo? Bom, o módulo de qualquer função sempre vai ser maior ou igual a zero. Como o seno ao cubo de x vai assumir valores desde o menos 1 até o 1, ou seja, isso vai ser sempre menor ou igual a 1, então eu posso dizer que este módulo é menor ou igual a n a menos x. E nós já vimos lá no início da aula de que a integral imprópria de n a menos x dx ela é convergente. Então, como essa integral é convergente, quer dizer que a integral de 0 até infinito de módulo de n a menos x seno ao cubo de x dx também vai ser convergente. Logo, pelo exemplo anterior, quer dizer que a integral dessa função sem o módulo, no intervalo de 0 até infinito, também vai ser convergente. Bom, vamos ao segundo teste de convergência, que é o teste da comparação no limite. Então, ele me diz o quê? Que se eu tenho duas funções f e g definidas no intervalo de a até infinito, nos reais, funções contínuas, com a f de x maior ou igual a zero, a g de x estritamente maior do que zero, para todo x maior ou igual a a, e se o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a infinito, for igual a L, o L entre 0 e infinito, ou seja, o L é um número, não é igual a infinito, e é positivo. Então, ou as duas integrais impróprias da f e da g, ou ambas convergem, ou ambas divergem, certo? Então, a gente pode usar isso quando a gente sabe, por exemplo, que a integral imprópria, né, da f de x converge. Então, se a gente calcular esse limite de f sobre g, isso der um número, quer dizer que a integral imprópria da g também converge. Ou se a gente sabe que uma das integrais impróprias diverge, a gente vai saber, né, se esse limite for um número, de que a outra integral imprópria também diverge. Então, também não vou demonstrar esse resultado, mas sim vou usá-lo em exemplos. Então, eu quero analisar a convergência da integral de 1 até infinito, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Para entrar nos moldes do teorema acima, eu vou escolher a minha f de x como sendo 1 sobre x ao quadrado e a g de x como sendo 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ambas as funções são positivas, para x, né, no intervalo de 1 até infinito, e elas também são contínuas. Então, calculando esse limite, eu chego, né, que esse quociente é igual a 1 mais x quadrado dividido por x ao quadrado. Tem diferentes formas de vocês calcularem esse limite, né, e dá para verificar que esse limite é 1. Então, esse limite é finito, isso quer dizer que ou as duas integrais impróprias, né, dessas funções, elas convergem ou as duas divergem. Mas a gente já sabe que a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x quadrado dx, ela é convergente. Então, isso quer dizer que a integral de 1 até infinito de 1
sobre 1 mais x² também vai ser convergente. Porém, eu quero chamar a atenção aqui de que a gente tem o resultado de que as duas integrais são convergentes, porém, as duas integrais convergem para valores diferentes. Nós já verificamos, né, de que 1 sobre x², a integral, né, dessa função no intervalo de 1 até infinito é igual a 1. Por outro lado, a integral de 1 até infinito de 1 sobre 1 mais x² dx, aplicando a definição de integral imprópria e calculando a integral, né, que a gente já conhece, a integral de 1 sobre 1 mais x², que no caso é a arcotangente de x, avaliando nos limites superior e inferior, nós chegamos de que essa integral vale π sobre 4, certo? Então, a gente pode usar esse resultado para identificar se uma integral imprópria é convergente, porém a gente não vai saber nada sobre para qual valor essa integral imprópria vai convergir, ou seja, qual é o valor dessa integral imprópria, ok? Vocês poderiam dizer, mas para esse exemplo a gente não precisaria ter usado esse teste da convergência. Ok, porém eu queria ilustrar, né, justamente esta informação de que as integrais impróprias elas vão convergir para valores diferentes. Um próximo exemplo, eu quero analisar a convergência da integral imprópria de 1 até infinito de 3 sobre e na x menos 5 dx. Então, neste caso aqui, eu vou chamar de f de x igual a 1 sobre e na x e a g de x igual a 3 sobre e na x menos 5. Ambas as funções são positivas e são contínuas no intervalo de 1 a mais infinito. Então, vou calcular o quociente, né, de f de x sobre g de x e avaliar o limite quando x tende a infinito. Reescrevendo, eu chego em e na x menos 5 dividido por 3e elevado a x, quando x tende a infinito. Para calcular esse limite, eu vou reescrever isso aqui como duas frações. Então, vamos ter que isso é igual a 1 sobre 3 menos 5 dividido por 3e elevado a x. Quando x tende a infinito, a segunda fração vai para zero. Então, quer dizer que esse limite é igual a 1/3. 1/3 é um número finito, então quer dizer que ou as duas integrais impróprias de f de x e a integral imprópria de g de x são convergentes, né? Ou as duas são divergentes. No caso, nós já sabemos de que a integral imprópria de 1 até infinito de e na menos x dx é convergente. Então, quer dizer que a integral imprópria de 1 até infinito de 3 sobre e na x menos 5 também vai ser convergente. Okay? Bom, então esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!